A Bíblia, ela está nos acompanhando, é dela que nós estamos vendo a palavra de Deus. Esqueci, não trouxe a Bíblia, não tem problema nenhum. Vamos ouvir com os nossos ouvidos, acolher com o coração e colocar na prática da nossa vida também. Então, Romanos 8, versículos de 28 ao 39. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Os que ele designou de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Aos que predestinou também os chamou, e aos que chamou também os justificou, e aos que justificou também os glorificou. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer coisa, criatura, nos poderá separar do amor de Deus. O amor de Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nesta palavra que Paulo nos dirige, dirigindo também aos romanos, dirige para nós, ele nos dá assim uma visão de que todas as coisas estão sob o domínio de Deus, sob o domínio do amor de Deus, e que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem a nudez, nem a perseguição. Ele enumera várias coisas que acontecem na nossa vida, como acontecia naquela época a vida dos cristãos. Naquela época eles estavam lá, e Paulo, quando escreve esta carta, também está passando por essas penúrias. Muitos já estavam até querendo desanimar do caminho de Deus. Tamanho era a perseguição que eles enfrentavam no dia a dia. Por isso Paulo manda essa notícia para ele, manda esse recado para eles lá. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a perseguição, nem a morte, nada pode apartar-nos do amor de Deus. O amor de Deus transcende tudo isso. A partir do momento que nós nos entregamos no caminho de Deus, as perseguições acontecem, as dificuldades aparecem, tudo para nos separar desse amor. Porque o inimigo de Deus não quer que a gente viva conforme a vontade de Deus, e com isso cheguemos à vida eterna honrada de Deus. Nada pode nos apartar do amor de Deus. Naquela época, como nos dias de hoje, muitas coisas aparecem dizendo para nós: desista. Para com isso, está vendo? Não adianta, você está querendo seguir o caminho de Deus, só acontece coisa ruim na tua vida. Para com isso, desiste, está vendo? Quanta gente já desistiu porque não aguentou a perseguição, não aguentou as dificuldades, não aguentou as cruzes do dia a dia. Essas vozes vão estar sempre falando no nosso ouvido. De quem que é essa voz? É de Deus? Não. E se não é de Deus, quem que é? É do diabo, do inimigo de Deus, que todos os dias insiste para que nós desistamos do caminho de Deus. Então São Paulo vai nos falando aqui, enumerando todas essas coisas
que vão acontecendo na vida daquele povo, dos romanos lá naquela época, mas que acontecem nos nossos dias de hoje. E ele fala: se Deus chamou Jesus Cristo e colocou ele, mesmo amando infinitamente, amando plenamente seu Filho Jesus, ele não hesitou em entregar Jesus Cristo pela vida de cada um de nós. E se ele não hesitou em entregar Jesus Cristo para a morte, para que nós tivéssemos a vida, muito mais ele não vai desistir de nós, ele vai querer que nós sigamos aos passos de Jesus Cristo, que não só levou ele à morte, mas levou ele à ressurreição, a ser o primogênito de uma multidão de irmãos, a palavra nos fala. Por quê? A esperança de Deus é que nós, seguindo Jesus Cristo, que é o primogênito. Quem é o primogênito? É o filho mais velho. Ele é o filho mais velho de Deus. Mas todos nós somos chamados a ser filhos de Deus em Jesus Cristo. Então ele não quer que Jesus esteja sozinho com ele na cruz. Ele quer que ele tenha uma multidão de irmãos, que somos cada um de nós também com ele na glória. Mas para chegar na glória, como sempre a gente ouve, para chegar no domingo de Páscoa, Jesus teve que passar pela sexta-feira da paixão, teve que passar pelos tormentos, teve que passar pelas mortes, por tudo aquilo que nós sabemos que ele sofreu por nós. Agora nós às vezes queremos chegar à glória de Deus. Um dia eu quero estar na vida eterna, um dia eu quero estar ao lado de Deus, vivendo todas as maravilhas de Deus. Mas na hora que a dificuldade chega, na hora que nós temos que passar pela cruz, na hora que a doença bate na nossa porta, a hora que a separação bate na nossa porta, a hora que aquele que tanto amamos foi embora, aí nós falamos: não, isso não é para mim não, essa dificuldade não estava escrita lá no meu caminho não, para com isso. E a gente muitas vezes desiste. E como já vimos tantos no nosso caminho desistirem do caminho de Deus diante das dificuldades. E é isso que São Paulo está nos alertando. Irmãos, não podemos nos desanimar, ele está falando. Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Se Deus está a nosso favor, se Deus está dando-nos a vida, dando-nos o amor, quem poderá nos apartar desse amor? Ninguém, nada. Então nós temos que renovar esse amor na nossa vida todos os dias, senão acaba. Tudo que não renova perde o sentido, perde a força. Em tudo na nossa vida. Nós podemos ter o melhor carro do mundo, com todas as tecnologias atuais, mas ele não vai sair do lugar se nós não abastecemos ele todos os dias, conforme ele roda. Por quê? Sem algum combustível ele não anda. A nossa vida é assim. Se nós não abastecermos a nossa vida de Deus todos os dias, as dificuldades vão nos derrubar. Se nós não tivermos intimidade, como nós ouvimos na música, com Deus, nós não vamos seguir para frente. Vai parar o carro da nossa vida também. E como que nós fazemos esse abastecimento da nossa vida? É numa vida de oração todos os dias, de estar ali de joelhos diante do Senhor, gastarmos tempos diante de Deus. O que nós temos visto? O mundo nos preenche de tantas coisas. É trabalho, é negócios, é show, é isso, é aquilo que aparece todos os dias para nos distrair. E distraindo nós, tirarmos o foco de Deus, pararmos de olhar para Deus. E quando nós paramos de olhar para Deus, aí nós vamos lembrar do Evangelho de domingo. O que aconteceu quando Pedro tirou o olhar de Deus e olhou para o mar revolto ali? Ele começou a afundar, porque teve medo. Olha que Jesus vem sobre as águas, caminhando. De início ficaram com aquele medo, achando que era um fantasma. E Jesus fala: não tenham medo, é eu que estou aqui. Pedro já levanta, ele sempre estava à frente. Senhor, se é tu mesmo, mande que eu vá ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Jesus disse: não vem, então vem. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. O que acontece? A água está lá, brava, o mar está bravo. Pedro tira o olhar de Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, com os olhos fitos nele, naquela meta de chegar até Jesus, foi caminhando sobre as águas.
O que a palavra nos fala quando ele começou a sentir medo do mar, das dificuldades, daquilo que ele estava enfrentando ali? Começou a afundar. E quando ele afunda, o que ele faz? Senhor, salva-me, porque eu estou perecendo, eu estou afundando. Jesus não falou, teve medo, né? Agora afunda aí, tá vendo? Não confiou, parou de olhar para mim? Não, Jesus não falou isso. Jesus estendeu a mão para ele e falou: tenha, Pedro. Pegou ele: Pedro, por que você tem tão pouca fé, Pedro? Por que está tendo tanto medo, Pedro? E fala que Jesus entrou com eles na barca, o mar silenciou e veio uma grande bonança. Gente, a nossa vida é assim também. Quantos mar revolto que nós já enfrentamos na nossa vida, quantas dificuldades pelas quais nós já passamos, e quantas vezes nós pensamos mesmo, nós vamos afundar, agora não tem mais jeito, agora acabou a chance, dessa situação eu não sei como sair. Mas o que aconteceu? Jesus ali de mão estendida para nós: vem, meu filho, eu estou contigo. Venha, meu filho, não duvida de mim, meu filho. Tenha fé, meu filho. Eu estou com você. Eu quero te levar junto comigo na minha barca, da qual eu piloto essa barca, da qual eu toco ela para frente. E muitas vezes aconteceu isso na nossa vida já. E nós sentimos, depois de passar um certo tempo, mas que trouxa que eu fui. Fui ter medo, eu não acreditei em Deus. Olha que aconteceu tudo conforme Deus queria, e como foi bom para a minha vida. Cada dificuldade que eu passei, cada dificuldade que cada um de nós passamos, serviu para nos construir como nós somos hoje, pessoas mais de Deus. Cada um dos problemas que nós enfrentamos, cada perda que nós tivemos na nossa vida, serviu para nos mostrar que nós não somos donos da nossa vida. Nós não somos donos das pessoas, nós não somos donos dos bens que nós temos. Quantas vezes nós lamentamos: eu perdi esse bem, eu gostava tanto, eu queria tanto continuar com esse carrinho, mas não teve jeito, tive que vender, fiz um negócio errado, perdi. Olha, eu queria continuar nessa casa, não teve jeito, não tem mais como eu manter. E parece que aquilo lá tirou um pedaço de nós. Mas depois nós vamos percebendo que aquilo lá não era nosso, né? Foi Deus que permitiu que nós vivêssemos um tempo naquela situação. E Deus nos deu algo melhor. Vejamos a história de Jó. Jó tinha tanta coisa, Jó tinha fazenda, tinha seus servos, família numerosa, tantos bens. Foi perdendo tudo, e perdendo tudo, e perdendo tudo. Chegou ao ponto que nada mais lhe restava, nem a saúde. E a mulher dele ainda fala: por que você não amaldiçoa a Deus e morre logo uma vez? E ele fala para ela: não eu vim ao mundo, não eu voltarei ao Senhor. Sem nada, eu vim ao mundo, sem nada vou voltar para o Senhor. Mas voltar para o Senhor, não para longe de Deus. Nós também somos assim, não trouxemos nada, não vamos levar nada. Deus nos dá muita coisa para a gente administrar no tempo que nós estamos aqui. Isso não significa que a gente deve ser relaxado, não significa que a gente não deve valorizar aquilo que Deus colocou na nossa mão para nós administrarmos, a família que Deus nos deu. Tudo nós temos que valorizar como dádivas e presentes de Deus, mas que não é nosso, é de Deus. E se é de Deus, Ele tira quando Ele quiser. Mas que a gente saiba não se apegar a isso. Valorizar, mas não apegar. Qual a diferença? Eu valorizo essa Bíblia. Então ela deve servir para mim, mas deve servir para o meu irmão também. Eu sou apegado a isso. É meu, ninguém toca. É só meu. Deus me deu, é meu. Acabou. Outro que trabalha para conquistar. Não. O que Deus me dá é para que seja bom para mim, mas seja bom para aqueles que Deus coloca no meu caminho. Essa é a diferença entre administrar com amor e ter um apego naquilo que Deus nos dá. E esta palavra de hoje quer nos ensinar isso. Tudo pode concorrer aparentemente para o mal nosso. É isso que está acontecendo, essa dificuldade, essa perseguição, esta palavra, essa isso que eu ouvi, que eu não queria ter ouvido. Mas nada disso pode me apartar do amor de Deus.
Os santos e santas de Deus se tornaram santos, santas, porque souberam entender isso. Souberam perder tudo o que tinham na vida, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Doar tudo o que tinham, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo mesmo. São Paulo, quando ele fala da vida dele, ele fala: olha, eu tinha tudo. Eu era judeu, filho de judeu, estudei nas melhores escolas, tinha todo o conhecimento da lei judaica, mas tudo isso que eu tinha é hoje como esterco para mim. Em comparação ao bem maior que eu tenho, que é o reino de Deus. Buscai as coisas do alto. Esse buscai as coisas do alto é justamente isso. O meu coração está aqui, eu estou vivendo aqui, a minha realidade é aqui, mas o meu coração busca aquilo que é do alto. Aí eu coloco as coisas do alto na minha realidade aqui hoje. Aí é a grande diferença. Eu torno-me uma pessoa firme, eu torno-me uma pessoa forte, eu torno-me uma pessoa que é capaz de compadecer do meu irmão que está sofrendo, eu sou capaz de compadecer daquele que hoje está vivendo no pecado, eu sou capaz de compadecer daquele que ainda não conhece a Deus e por isso vive uma realidade diferente da minha. Mas por quê? Estou buscando as coisas do alto e quero que não só eu sozinho chegue lá no alto, mas que aquele que Deus colocou no meu caminho chegue junto comigo. O dia que eu chegar lá no céu, ver o Carlinho lá. Carlinho, olha esse é o violão, vamos tocar para Deus. Ver lá o cada um, o Fernando, o Marquinho, a Maria, a Fabiana, a Silvia, todos nós vamos ver. Mas se eu não construir o céu aqui hoje, eu não vou conseguir. E muitas vezes a gente não está construindo o céu ainda, porque estamos vivendo nesses apelos. Estamos vivendo nessas picuinhas, estamos vivendo com palavras que machucam os outros. E aí a coisa não acontece como Deus quer. E muitas vezes nós temos que apanhar mais ainda para poder melhorar um pouco mais. Já viu criança, né? Criança, quando você dá tudo para ela, fica mimada. Fica. Aí é difícil controlar a criança, porque ela sabe que se chorar, vai ganhar. Se espernear, vai fazer a vontade dele. Mas aquela criança que o pai, a mãe, as pessoas que estão junto ali sabem educar, sabem colocar limites, essa criança vai crescendo, vai se tornando um adolescente, um jovem, com uma ideia boa, com a vida certa, porque foi educado. E nós, muitas vezes, Deus está tendo que dar umas palmadas a mais em nós, né, para que a gente seja melhor educado como filhos e filhas de Deus. Muita gente está tendo que permitir que coisas aconteçam na nossa vida para que a gente amadureça um pouco mais, não fique uma eterna criança choramingando por aí. E a gente tem que ter essa vontade de construir o céu na nossa vida. Só terminando, hoje houve uma palestra bonita e a pessoa que estava falando, né, é o Márcio Mendes lá na Canção Nova falando. Muitas vezes nós vivemos num local que as pessoas não vivem bem e não te acostuma com aquele não viver bem, vive como elas também não vivem bem. Não toma atitude de filhos de Deus, porque acostumamos, acomodamos naquela realidade que é mais fácil de viver. Então ela contou uma historinha que tinha lá os bolinhos da galinha com os ovos dela. E a águia botou mais em cima ali, e esse ovo veio rolando e caiu ali junto com os ovos da galinha. E a galinha chocou aquele ovo com os ovos dela também. Depois nasceram aqueles pintinhos lá, todos amarelinhos, bonitinhos, e aquele outro pintinho tão diferente, mas que foi vivendo ali junto com ela, ciscando ali junto também. Foi crescendo junto, vivendo com a cabeça baixa junto ali. Como os outros pintinhos que estavam todos iguais. Foi crescendo, crescendo. E ele, embora fosse uma águia, filhote de uma águia, viveu como um filhote de galinha. A águia voa altos voos, alcança a imensidão, porque é uma águia própria dela. A galinha, no máximo, ela dá um voo de 5, 6 metros ali. É próprio dela. E aquele filhote de águia, por viver junto com aqueles pintinhos, filhos da galinha ali, franguinhos juntos, ele também viveu como aquela galinha.
Quando foram matar os pintinhos, os franguinhos, mataram ele junto, né? Até falou assim, todo mundo pensava que ia falar agora, não. Ele pegou a ração do amo. Não, ele foi junto. Porque ele acostumou a viver naquela vida de franguinho, de galinha ali, e nunca voou alto. Deus quer que nós voamos alto, como as águias, né? Aquela palavra diz, né? Voa como as águias, né? Sem se cansar, sem se enjogar. Nós temos que ser essas águias de Deus, que alcançam longos voos, que levar a direção do alto, olha para o alto. A águia, a grande diferença da águia dos outros animais, das outras aves, ela voa mais alto que todas as outras aves. E ela enxerga longe, ela vê tanto o perigo de longe, quanto a necessidade dela de longe, porque ela tem a visão de águia. E aí, era uma diferença que é os únicos, os corvos, são os únicos que depredam, né, que matam as aves, mas eles não conseguem fazer isso lá nas alturas, que não tem fôlego. O fôlego da águia é diferente de todas as outras aves. Os pulmões dela são muito mais fortes, conseguem voar com pouco ar. Então o que eles fazem? Eles começam a bicar na cabeça dela para tentar derrubar ela. Só que ela, quando consegue, ela vai voando cada vez mais alta. E eles tentando cada vez mais alta, chegam num momento que eles não conseguem respirar mais e caem e morrem. E ela continua o voo dela. Nós temos que ser assim. Quando o inimigo está tentando nos bicar, tentando nos derrubar, nós vamos mais alto, mais em direção de Deus, voando mais distante, batendo as nossas asas na direção de Deus, com os dons que Deus nos deu, com a capacidade que Deus nos deu, e não deixarmos derrubar, não deixarmos fatigar diante das dificuldades. Isso é o que Deus nos quer, que sejamos águias e não vivamos com voos pequenos, voos de galinha, contentemos com pouco, contentemos com migalhas. Não, temos que buscar o tudo que Deus nos dá, o tudo que Deus reservou para nós, como filhos e filhas que Deus nos dá no dia de hoje. Hoje eu ouvi uma notícia triste, agora à noite lá no Canção Nova. O Ministério da Saúde, uma das diretrizes que estão procurar colocar em prática, são um número bastante grande, é a legalização da maconha e a legalização do aborto. Meu Deus. Duas coisas que está lá até o parágrafo 49 dessas diretrizes. E nós muitas vezes, sabe o que acontece? Tudo bem, né? Comigo, né? Deixa para lá. Agora já era. Não. É nessas horas que nós, como filhos e filhas de Deus, temos que manifestar no ar alto para não, eu não aceito isso como filho de Deus, eu não aceito isso como aquele que Deus deu a vida para servir e fazer novas vidas viverem. O bispo ainda falou algo muito interessante, ele falou, eles ficam preocupados com toda a vida animal, mas não se preocupam com aquele que Deus deu a vida para cuidar de todos eles. Todas as vidas têm valor, menos a própria vida humana. Não pode jogar fora, não tem problema. Então é nesses detalhes, eu cito isso para Deus, como o inimigo é astuto e coloca aquilo que é o valor grande de Deus, que é o maior valor, que é o valor da vida, como que um nada. Uma molécula que eles acham de água lá em Marte, pode haver vida em Marte. Uma criança formada com ar, com corpo, com toda a estrutura humana, com a alma, não vale nada, pode jogar fora. Uma molécula lá vale, mas aqui não. Então que a gente possa ficar atentos a isso, com os olhos abertos a isso, para viver o nosso cristianismo, como Deus quer que vivamos, Jesus sendo aquele primogênito e nós sendo os irmãos de Jesus, que juntos um dia chegaremos no céu, porque defendemos a vida, porque defendemos o amor, porque defendemos a verdade, embora perseguidos, embora massacrados, embora rejeitados, fizemos isso até o fim. E dizer como Paulo disse no fim da caminhada: combati o bom combate, permaneci firme, guardei a fé, vou receber a coroa da vida. Louvado seja o nosso Deus. Só uma pergunta rapidinho. Eu estava chegando aqui.